Bom dia, meus queridos, mais uma vez, eu sou Maurício e eu quero agradecer pelas pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais e feito estruturado algumas perguntas para nós respondermos. Eu digo me acompanhando, porque que eu digo, há uma grande diferença entre seguir e acompanhar. Quando você tem seguidores, é porque você pensa por eles. Quando você tem acompanhantes, ele está ao seu lado, mas ele tem vida própria. Então, olha a grande diferença, viu? Nunca seja seguidor de alguém, seja sempre acompanhante, porque você não vai deixar a pessoa pensar por você. Porque de repente você começa a viver em você a fantasia dele, o domínio dele, o controle dele. Por exemplo, se você seguir alguém sem ter uma interferência de lucidez psicológica, de repente você está fazendo tudo igual ele faz, vivendo a vida dele, você está adoecido. Então, gostaria de agradecer as pessoas que estão me acompanhando nas redes sociais, que às vezes ligam para mim naquele telefone que eu coloquei lá, tá? Que é o telefone meu privativo, porque não existe essa questão de segredos. Há muitas pessoas que falam assim: não, doutor não pode deixar o telefone dele particular, porque é doutor, ele não pode se envolver, é status. Isso não existe. Nós somos seres humanos, tá? A única diferença entre mim e você é porque eu tenho um pouco mais de informação, mas nós somos essencialmente iguais. Coisa legal, né? Quer ver que eu dou uma prova a você que nós somos essencialmente iguais? A pessoa tem muito título, não somente eu, muitos títulos, doutor, fulano, PhD, pós-doutorado e tal, presidente da república, muitos status quo de academicismo ou de representação política. Se ele pular do edifício, ele esborracha e morre, ele não flutua. É a mesma coisa daquele pobrezinho, coitadinho, que talvez não seja reconhecido pela sociedade. Se pular também de lá, ele esborracha. Então estamos todos essencialmente iguais, numa questão de leis universais, tá bom? E às vezes por trás daquela pessoa que você nunca observou, existe um gênio que precisa ser trabalhado. Mas nosso assunto aqui é outro que eu quero falar. Eu quero falar nesta manhã exatamente a questão de emagrecimento e mente. A mente e o emagrecimento. Primeira coisa que eu gostaria de pedir, principalmente às mulheres, muito cuidado para não começar a desenvolver um processo de tratar-se do corpo na questão de emagrecer pelo padrão de beleza que a sociedade estabelece. Muito cuidado. Esse padrão de beleza não existe. Olha, não existe. É inatingível. As pessoas que começam a desenvolver esse tipo de padrão que a sociedade exige e que é inatingível, desenvolvem até mesmo a anorexia, viu? Vocês sabem que a anorexia, de repente, a pessoa se acha numa disformicação corporal e acha que está gorda e vai emagrecendo, depois come, vomita. Olha para você ver, viu? Cuidado para não entrar numa anorexia tentando atingir essa questão de padrão de beleza inatingível pelas questões sociais. Agora é necessário cuidar do corpo, é assim. Agora vamos aqui. Primeiramente, quando você pensar em emagrecer, você tem que pensar em duas coisas: fator mente e corpo. Não existe emagrecimento corporal se não houver uma reestruturação mental da formatação do seu corpo, daquilo que você é e daquilo que você deseja ser. Estão entendendo? Segundo, é necessário primeiramente que você aceite o seu corpo mais fofinho para depois atingir algo que você deseja em relação a você. Porque quando você não aceita seu corpo como ele está fofinho, automaticamente a sua mente não irá aceitar quando você emagrecer. Por quê? Você não mudou de corpo, você emagreceu. E automaticamente, quando você faz isso, você emagrece no corpo, mas a mente ainda continua fotografada aquele corpo gordo, aquele corpo mais fofinho.
Aí entra aquela questão que chama-se de efeito sanfona. Aí você fala assim, mas doutor, eu emagreci, depois engordei de novo, emagreci, depois engordei de novo. Escute aqui que é fundamental. De repente você não aceita seu corpo fofinho como é. Se olha no espelho, critica do seu corpo, sua mente gravou que seu corpo exatamente é o que? É algo que você não gosta. A partir desse momento você tem uma rejeição psíquica inconsciente do seu corpo. E a partir do momento em que você vai emagrecendo, o corpo não vai aceitando o emagrecimento, porque dentro dele está aquele corpo fofinho que você não aceitava. Aí você emagrece, aí você come menos. Mas no momento em que você emagrece e vai comer menos, o corpo, na sua questão psíquica, ou a sua psique em relação ao corpo, não aceita também seu corpo magro. Está dentro dela o corpo ainda fofinho de antigamente, que não foi aceitado por você. Aí você come menos e continua engordando. Que fenômeno, né? Aí você imagina que o nutrólogo tem que fazer milagre, que o nutricionista tem que fazer milagre. Não, é simplesmente, mesmo você comendo menos, o corpo, por não ser aceito pela mente anterior, que era fofinho, a sua mente produz um cortisol devido a essa angústia, um hormônio cortisol, que faz você engordar mesmo sem você comer. Agora, de onde vem essa questão de magreza, de ver essa questão de, eu chamo de fofura, não é de gordo, não. Eu chamo o seguinte de fofura. Vem da questão genética, que é importante que você entenda isso, questão genética, tá? Então, entre papai e mamãe, conforme for a estrutura genética predominante, você poderá ter um corpo mais fofinho ou um corpo mais magro, porque a genética, ela determina de forma relativa, não absoluta, o seu metabolismo. Porque outra notícia que eu quero dizer para vocês, olha, é epigenética, que é uma nova ciência que está em estudo de forma bem incrível, inclusive eu uso algumas técnicas aqui no consultório, que é capaz de, conforme você desenvolver a neuroplasticidade cerebral, por meio de estímulos e outras funções que nós chamamos de neuróbica, para construir o cérebro, até certo ponto, isto interfere, vamos dizer assim, até no cronograma pré-determinado do seu DNA. Olha, não estou falando do grego, não estou inventando fantasia não, hein? Escute isso aqui. Se você interessar, entre nas redes sociais, entre aí e pergunte, faça saber sobre o que é epigenética, que automaticamente nós podemos mudar até uma predisposição genética comportamental por meio de determinadas situações comportamentais em que você, pela neuroplasticidade cerebral, olha que coisa legal, há novas conexões, há novas estruturações, novos genes começam a surgir, novos neurônios começam a surgir, com novas codificações, e de repente você consegue um milagre, que não é um milagre, é algo que está no embrionário das pesquisas, mas que já funciona. Outra questão é a questão da alimentação. Primeiro, a questão genética e alimentação. E esta alimentação está profundamente ligada à estrutura psíquica, lembre-se disso. Por que que a alimentação está ligada à estrutura psíquica, doutor? Eu quero agora chamar para vocês aqui uma leitura do inconsciente legal que vocês vão gostar. Preste atenção. Quando a criança nasce, o primeiro prazer da angústia do nascimento que ela tem é a amamentação. Olhe, quando a criança nasce na angústia do nascimento, que é o primeiro trauma que a criança tem, que o ser humano tem, é o nascimento, é o nascer. Um dia nós falaremos sobre isso aqui também, que o primeiro grande trauma é o nascer. O primeiro prazer que ela tem é o prazer da amamentação, e cujo prazer já foi codificado, está sendo codificado naquele exato momento, pela sua estrutura psíquica, principalmente no inconsciente. O prazer está ligado à comida. O prazer está ligado à comida, e a comida é um fator que nos dá condições de enfrentar uma crise ou um trauma. Estão percebendo?
Então, o que acontece? Quando nós vamos crescendo, esse prazer que foi um dia saciado pela alimentação está lá. Então, a partir do momento que vem qualquer crise psicológica na sua vida, crise emocional, trauma emocional, os conflitos que nós vivemos, o primeiro fator que exatamente o cérebro começa a procurar a resolver essa crise é a alimentação. Aí surge o que? Os chocólatras, não é isso? Chocólatras, aqueles que ficam viciados em chocolate. Aí chega também aqueles que desenvolvem por meio da bebida, e automaticamente aqueles que desenvolvem o prazer, que desenvolvem a angústia tentando resolver por meio da comida, aqueles homens e mulheres que comem, sem imaginar que estão enchendo a pança, permitam a linguagem, assim, enche o estômago, mas a mente está passando fome, a estrutura psicológica está passando fome, ou mesmo neurológica, e pensa que estão resolvendo. Aí surge a compulsão alimentar. Toda pessoa tem compulsão alimentar, é um despertamento daquela angústia de nascer, que foi resolvido pela mamãe amamentando, aquele prazer volta, ele imagina, todas as vezes que eu estou angustiado, fiquei com raiva, eu como. Fiquei triste, eu vou comer. Estão percebendo? Essa questão atinge principalmente as mulheres, tá? Porque as mulheres são mais feridas do que os homens. Aliás, são mais feridas que se manifestam. Às vezes os homens são mais feridos e se não manifestam por causa do machismo, não é? Do machismo doentio que existe na figura masculina na nossa sociedade. Então, conforme estamos falando, então a partir do momento que você começa a perceber que é necessário emagrecer, que a nossa temática é emagrecer e a mente, você precisa tratar a sua estrutura psicológica primeiro. Porque a partir do momento em que você começa a tratar, cuidar da sua vida psicológica, seus traumas de infância, para você não vai buscar na comida a solução prazerosa do prazer após nascer por meio da alimentação. Os senhores estão entendendo? Queridas mulheres, vocês estão entendendo? A partir desse momento que você começa a tratar da sua mente para emagrecer, você vai ter uma harmonia. Por quê? É preciso ter uma orientação tanto da nutróloga ou do nutricionista da questão de alimentação, e é preciso, porque isso vai para o seu organismo, porque nosso intestino é nosso segundo cérebro, guarda isso, hein? Nosso intestino é nosso segundo cérebro. As maiores substâncias que estão ligadas ao cérebro são produzidas pelo intestino. Você se torna aquilo que você alimenta, aquilo que você come. Então, a partir do momento que você procurar um nutrólogo, você tem que procurar fazer uma análise. Para que o profissional possa procurar você, reestruturar você emocionalmente falando, aí você vai perdendo o peso físico por meio da mudança alimentar. Ao mesmo tempo você vai trabalhando a sua mente sobre o controle das suas emoções, dos seus estresses, das suas angústias, para que os hormônios sejam exatamente trabalhados. É importante isto, tá? Olha, isto é fundamental. Não se pode tratar do corpo sem tratar da mente. Não se pode tratar da mente sem ter uma visão do corpo. É por isso que quando nós atendemos os nossos pacientes aqui na primeira consulta, eu faço uma tomografia do inconsciente, levando em consideração toda a estrutura, tanto psíquica como anatômica do indivíduo. Porque às vezes na primeira consulta eu já descubro se o camarada ele tem um trauma que precisa ser tratado, ou ele tem uma angústia presente e que já resolve. Isto é fundamental. Então, meus queridos, principalmente as mulheres, se você deseja emagrecer de forma saudável, procure realmente orientação, reeducação alimentar, por meio de análise clínico, e também o produto que você se alimenta por meio de orientação do nutricionista. Porque olha aqui, ó, o médico não faz milagre, hein?
Eu sempre digo, eu sou professor de violão, escute que eu dou aula de violão, legal. Muito tempo eu dou aula, inclusive eu sou professor hoje, tá? Eu sou professor aqui no Colégio Vital. Quero mandar um abraço para meus alunos, um beijo nas minhas professoras e nas nossas coordenadoras da CRE. Quero mandar também um abraço para a turma do CAPS, tá? Que nós estamos atendendo também no CAPS, mas voltemos ao nosso texto. Porque se na verdade você mudar sua alimentação, procurar fazer regime, sem ter um regime psíquico, clínico, de atendimento que venha trabalhar suas angústias, sem que elas removam, influenciem seu hormônio, você vai ter o efeito sanfona constantemente, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. As pessoas perguntam, academia é bom? É, só que a academia não faz milagres. Personal não faz milagres. Eu não estou aqui fazendo, cuidado para você não criar aquela fantasia de emagrecer e fazer exercício sempre condicionado no personal. Aí você está fazendo pela pressão do outro. O dia que o personal morrer, ou então o dia que o personal falar assim, eu não posso mais assistir você, você vai engordar do mesmo jeito. Olha, academia é bom, lembre-se disso, mas não faz milagre. A caminhada é legal, muito legal. A caminhada, para mim, como psicanalista clínico, ela é melhor do que a academia. Porque na caminhada existe um relaxamento mental, existe até certo ponto um ambiente mais tranquilo. Você não vai trabalhar os músculos, mas você vai trabalhar seu aspecto fisiológico, levando em consideração até seus hormônios. Eu não sei se você já percebeu, quando você começa a caminhar, depois de um determinado tempo, você começa a soltar gases. Já percebeu isso? Por favor, conheça seu corpo. A partir daquele momento já é sinal que o destino, que seu corpo está começando a ser influenciado pela caminhada e até certo ponto sua mente também. Por isso que a caminhada, no meu parecer clínico, é melhor do que a academia. Por favor, eu faço academia, agora a academia não faz milagre. E nem tampouco a caminhada também faz milagre. Porque se você simplesmente caminhar e não ter uma alimentação correta, você não vai perder peso. É importante você entender isso. Então, para se perder peso saudável, é preciso ter atitude. E essa atitude é mais psíquica do que fisiológica, do que orgânica, do que motora. Os senhores estão entendendo? É por isso que nós vivemos uma época tão doentia, queridos. A sociedade está doentinha. Outra coisa que é fundamental, não esqueça que para cada período existe determinada anatomia do corpo, que é preciso ser respeitada. Por exemplo, quer ver? Há muitas crianças que na pré-adolescência guardam um pouquinho de energia para o estirão da puberdade. Não esqueça isso, tá? É fundamental essa questão. Esse acúmulozinho é legal. Assim como a estrutura psicossexual do adolescente fica na latência, na pré-adolescência, o seu corpo também reserva um pouco de energia, às vezes de gordurinha, para o estirão da adolescência. É preciso entender isso. Os senhores estão entendendo? Então, por que nós falamos sobre esse assunto? É porque nós tratamos inúmeras pessoas aqui com efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Gente, isso não existe coisa pior do que para a autoestima. É uma agressão à autoestima. Então, nós podemos reeducar nosso corpo de uma tal forma em que ele possa exatamente ser saudável em nós mesmos por meio das nossas atitudes. E o que eu chamo de reeducação alimentar? Reeducação alimentar está mais ligada à psique do que à questão orgânica. Porque a reeducação alimentar não é simplesmente falar assim, eu vou deixar de comer isso. É preciso levar o seu comportamento em relação ao que você come para uma aceitabilidade do cérebro em relação aos prazeres anteriores. Gente, que coisa legal, né? É bom entendermos isso. Agora, trabalha-se juntos neste aspecto. Primeiro, aceite quando você é fofinha, porque posteriormente, quando você emagrecer, seu corpo já está em harmonia com sua mente. Segundo,
antes de começar o processo de emagrecimento, procure orientação nutróloga e psíquica. Terceiro, cuidado, às vezes é letal. Esses medicamentos que não têm aprovação nenhuma pela Secretaria de Saúde, pela Anvisa, não ingere isso. Os senhores podem estar destruindo a vida de vocês, porque todo medicamento para emagrecer, ele consiste em algo que inibe o sistema nervoso. E é uma invasão irreversível às vezes, hein? Porque o sistema nervoso, os nossos neuros, ele é protegido por uma capa chamada mielina, que é igual capa de fio. É difícil de ser transposto, porque isso é proteção da própria natureza que nos deu. E esses tipos de remédios, não chamo nem de remédio, né? Essas bases aí que estão por aí na questão milagrosa, é um veneno para você. Escute, não se deve tomar nenhum remédio sem orientação médica, principalmente para emagrecer. Não se pode colocar o seu corpo como uma aventura. Ame seu corpo, por favor. A nossa temática é emagrecimento e a mente. Então, antes de você pensar em emagrecer, procure saber a questão de alimentação e a questão de como vai ser você no aspecto psicológico, porque sem remover os traumas, os conflitos, aquilo que nós falamos no início do nosso bate-papo, você terá sempre o efeito sanfona. E outra coisa, não procure jamais emagrecer no aspecto que o outro vem dizer: ah, você está linda porque emagreceu, ah, você está feia porque você engordou. Não! Você tem que estar bela e bonita para você. Não deixe seu corpo nas mãos dos outros, nem também as suas emoções, nem a sua vida psicológica, no conceito da sociedade que está muito doente. Queridos, a nossa sociedade está doente. Acorda! Legal. Eu acredito que alguma coisa tenha ficado para vocês. E eu gostaria que estamos nas redes sociais, acompanha-nos, não me segue, acompanha-nos, qualquer coisa estamos à disposição. Às vezes as pessoas falam assim: doutor, os seus vídeos são longos e o ser humano ele está muito objetivista, ele quer uma coisa mais prática. Mas olha aqui, atenção, olha aqui o que eu vou dizer para você. Quando você não para ouvir um vídeo que orienta um pouquinho mais longo a sua vida, a sua qualidade de vida, e às vezes só está naquele negócio de, por favor, não tenho nada contra TikTok, essa coisa por aí, mas que qualidade de vida você quer ter? Isso aqui é muito importante. Eu sou um estudioso, continuo estudando até hoje, porque todas as vezes que eu vejo um vídeo importante, todas as vezes que eu vejo um assunto importante, um artigo científico importante, algum médico, algum especialista falando, eu absorvo, eu anoto, para poder crescer no meu conhecimento e principalmente cuidar de mim, ok? Eu desejo a vocês um emagrecimento saudável, eu desejo a vocês um corpo harmônico com sua mente. Posteriormente nós vamos falar aqui sobre cirurgia bariátrica, no aspecto psíquico, por favor, tá? Porque afinal de contas a gente entende do corpo, mas eu sou especialista na mente, no inconsciente do indivíduo, na sua dor singular, tá? É bom que entendamos isso, mas é impossível entender o corpo sem compreender a mente, porque estamos juntos. Foi bom estar batendo papo com vocês, foi bom estar conversando com vocês, tá bom? Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, um ano também maravilhoso, independente das crises. Emagreça com saúde, tá? Emagreça com saúde, ó, que isso é fundamental. Um forte abraço e um beijo no coração. Mande algumas perguntas para mim, envie alguma coisa que você queira debater. Outra coisa, faça crítica também, viu? Porque eu não sou dono absoluto da verdade. Por eu ser professor de filosofia, a verdade sempre nós estamos em busca absoluta dela, tá bom? Um abraço e um beijo no coração.